Alô, pessoal. Bem-vindo a mais um Conversa com Quem Faz. Hoje a nossa conversa vai abordar, de maneira bem prática, o aspecto comercial da oferta de serviço de recuperação de créditos tributários. O nosso convidado é o Diego Deamo, sócio da Devan Soluções, que fica em Araras, em São Paulo. Diego, muito bem-vindo ao nosso programa. Fala, doutor. Obrigado. Agradeço o convite aí para poder participar com vocês aí. Tá. Diego, me conta uma coisa. Como é que você começou a realizar o serviço de recuperação de créditos? Você sempre fez a recuperação dos créditos ou você trabalhava com parceiros que faziam esse tipo de serviço aí? Entendi. Inicialmente, foi através de um parceiro, né? Ele me trouxe a proposta de trabalhar com o Simples Nacional, recuperação dos monofásicos, né? PIS e COFINS monofásico. E a gente iniciou o trabalho em parceria, eu realizando a parte comercial e eles executando o serviço. Só que aí, com a demanda de serviço enviada, eles acabaram se embananando bastante lá. E aí foi quando eu falei, poxa, eu preciso correr atrás disso daí para ver como é que funciona. E aí foi quando eu achei a auditoria aí no site, né, o software de recuperação. Legal. Eu até brinquei com a minha esposa no dia que achei que tinha ganhado na Mega Sena, a sensação assim. Falei, Legal. vai ter alguém que vai nos ajudar nisso daqui. E aí a gente iniciou dessa forma, inicialmente com um parceiro que não estava entregando de forma objetiva, né, os Uhum. resultados, os prazos, na verdade. É difícil, né, Diego? Depender de terceiros é difícil, né? E o que me chamou a atenção no início foi, inclusive, o vídeo que você fez lá, falando que daria total liberdade para o empresário. Isso me chamou bastante atenção e foi quando eu quis conhecer a auditoria. Legal. Então, foi dessa forma aí. Aí, por conta de prazos, né? Porque a gente falava um prazo para o cliente e aí não entregava e isso acabou me complicando um pouco, porque como a gente está no interior, é diferente de capitais. Isso. E capital você não conhece nem o seu vizinho, mas no interior todo mundo te conhece. Verdade. Então, quando tem algum probleminha, 10 pessoas ficam sabendo. Quando você acerta, se indicar um, não é muito. É, verdade. E me fala uma coisa aqui, ô Diego. A gente viu, cara, que em um tempo relativamente curto, você tem conseguido conquistar um grande número de clientes, né? E recuperar valores bem significativos de créditos, né? Que foram pagos indevidamente aí por empresas do Simples, né? Como é que é o seu processo de prospecção e agendamento de visita? Né? Eu sei que isso envolve bastante preparação da sua parte, né? E que não dá para ficar sentado aí esperando os clientes te procurarem, não é isso? Na verdade, eu já trabalho com auditoria já fazem 10 anos, né? Anteriormente era na área de telecomunicações. Uhum. Então, isso já acabou me facilitando a parte comercial, porque eu já tenho essa experiência já faz um bom tempo. Nós começamos a recuperação tributária por conta nossa aqui mesmo em final de agosto do ano passado. Nosso primeiro pedido de restituição aí foi no dia 28 de agosto de 2019. E de lá para cá, nós já atendemos mais de 100 empresas aí do Simples Nacional e estamos realizando o trabalho. Inicialmente, como que a gente faz? Eu tenho aqui um grupo de meninas, né, no telemarketing. Inicialmente a gente começou com uma pessoa, ela fazia os agendamentos para que eu pudesse visitar. E com o tempo a gente foi crescendo, dando resultado e a gente aumentou nosso corpo. Hoje nós estamos com 4 meninas e já estamos providenciando para a semana que vem começar a fazer entrevistas para contratar mais 2 aí para a gente expandir aqui na região. Né? Então quer dizer que aí você criou um fluxo, né? Você tem aí pessoas especializadas para prospectar e marcar as reuniões que você vai participar, não é isso? Isso, a gente inicialmente faz um mapeamento aqui da região. Né? Como a gente está em Araras, o que nós fizemos? A gente mapeou a cidade de até 1h10, 1h20 de distância, mais ou menos. Então, as meninas, elas ligam, já faz um checklist, né? Então pergunta basicamente o faturamento do cliente, para ver se ele paga PIS e COFINS ou não. Já faz o mapeamento pedindo para ele separar o extrato do PGDAS. Caso ele não tenha essa facilidade, eu mesmo na hora lá da reunião já acesso o certificado digital dele, já entro no ECAC, analiso ali na hora para ele o extrato do PGDAS dele e já dou uma prévia de quanto ele vai restituir. Ah, Então legal. a gente faz esse mapeamento. E quando Entendi. as meninas fazem, lá em outubro, eu visitava 6, 7 clientes por dia. Boa. E às vezes não gerava tanto retorno. E eu vi que os agendamentos estavam sendo falhos. Então eu peguei
a nossa supervisora aqui e falei, ó, agora você vai auditar todos os agendamentos. Faz o checklist novamente e pergunta tudo para o cliente. Porque aí eu vou no cliente realmente interessado, né? Isso. Então, a margem de acerto aumentou muito. Antes, a cada 10 visitas, eu fechava 3. Hoje, não. A cada 10 visitas, a gente fecha 7. Quer dizer, então, nessa fase de preparação, né, da reunião, de qualificação do lead, é muito importante, né, dar atenção nessa fase para você ter sucesso lá no final, né? Aliás, em todas as fases, mas assim, essa é uma fase bem sensível, né? A de você preparar o seu público-alvo e caprichar nesses agendamentos de reunião, não é isso? Sim, sim, é primordial. Na verdade, você não tem essa auditoria. Primeiro o agendamento, depois uma auditoria no próprio agendamento. Se não tem isso, você perde muita viagem. E querendo ou não, você perder viagem é custo, porque você tem pedágio, tem gasolina, aí chega lá, o cliente não está nem te esperando. Isso acontece, a gente sabe. Então, eu só vou naquele cliente que realmente já tem o interesse. Chego lá, já tive reuniões de chegar, pelo fato das meninas terem feito um bom trabalho, o cara ele só queria me conhecer, na verdade. Só queria saber quem eu era para poder falar, não, vamos fechar. Já teve reuniões de 5 minutos fechar o contrato, como já teve reuniões de 2 horas para fechar o contrato. Então, aí vai de perfil de cliente, né? Entendi. E aí você falou de reunião. Que dica que você dá? Assim, como que o pessoal deve se portar numa reunião? Porque o assunto é muito técnico, né? E nem sempre a gente consegue conversar com proprietários, né, de estabelecimentos que têm conhecimento jurídico ou que sabem falar essa língua. Como é que você conduz a reunião? Como é que você explica esse assunto para os empresários? Como é que eles conseguem te entender? Na verdade, assim, a gente já tem o nosso público-alvo. A gente sabe quais são aqueles segmentos que revendem os produtos monofásicos. Então, por exemplo, eu tenho um cliente meu aqui em Araras que você vai conversar com ele, ele mesmo fala, eu sou borracheiro. Ele tem um auto center gigante aqui, fatura muito, mas ele fala, eu sou um borracheiro. Eu vou Pois é. conversar como É uma com esse cara? realidade Não do tem. empresário brasileiro, né? É um cara É, que virou empresário, mas não se preparou para ser empresário, né? não fez administração, não correu atrás de informações de como administrar. Ele é especialista em como resolver o problema do carro do cliente. Estou dizendo um exemplo aí do auto center, né? E aí, como é que você vai Mas você falar vai de falar, produto monofásico para um cara desse? rapaz, a gente desenha praticamente, viu? Então, eu não falo termos técnicos, até porque eu não sou contador nem advogado. Então, também não tenho muito as siglas, as formas, a maneira formal de como um contador e um advogado se portam, né? Eu não, normalmente eu falo a língua do cliente, eu vejo como ele me trata, eu trato ele da mesma forma. Se ele fala mais grosso, a gente tenta quebrar esse gelo, então a gente tenta se adaptar ao cliente, vamos dizer assim, mas o mais importante realmente é a fala, é como você conversa com ele. Se você fala de muitos termos técnicos, o empresário não quer saber disso, ele quer saber de quanto vai ter no bolso dele de volta. Porque o que chamou a atenção para eu chegar até lá é ele saber que ele tem um dinheiro perdido que ele não sabia que ele tinha, e eu cheguei até ele por causa disso, entendeu? Então, e o mais importante, o que faz eles se fidelizarem e achar que eu não vou dar um golpe nele, que eu estou indo lá simplesmente para tirar dinheiro dele, porque quando você vai vender alguma coisa, a primeira impressão que o seu cliente tem é que você está indo arrancar dinheiro dele. Então, eu já deixo tudo isso bem claro dizendo que é no êxito. Sendo no êxito já fica mais fácil, que ele não paga nada antes, só paga depois. Que é comum a gente trabalhar dessa forma. Mas eu não pretendo simplesmente fazer a restituição dos valores que ele pagou a maior, mas eu pretendo daqui em diante fazer com que ele pague menos tributos, e eu faço um acompanhamento mensal para ele, gerando Isso é o muito legal. relatório, né? Que o Quer sistema dizer, aí do e-auditoria me dá essa oportunidade. entendi. Quer dizer, então, você quando você inicia um relacionamento de recuperação de crédito, na verdade, então você está abrindo uma porta para gerar recorrência aí para o seu escritório com outros serviços que vêm posteriormente a isso, né? Quer dizer, você ganha a simpatia do empresário, obviamente, está recuperando dinheiro para ele, e depois que você fez esse serviço, abriram-se, né, novas portas para você oferecer mais coisa, não é isso? Isso gera recorrência, é uma coisa muito importante para quem presta serviço, não é? Na verdade, a recorrência é o arroz com feijão para a gente É, aqui, paga as nossas contas, pois faz é. com que o escritório rode tranquilamente sem ficar correndo atrás do rabo todo mês. Essa é a realidade. Isso eu acho Então, importante demais, cara, porque muita gente fica focada nessa questão no horário de crédito. No horário de crédito é uma visão meio gafanhoto, né? De você chegar numa lavoura e limpar a lavoura sim, e depois ter que partir para outra. Quando, na verdade, você pode criar relacionamento
e criar um colchão para você, né, de rendimento mensal que faz exatamente o que você está falando, né, que permite você rodar a tua empresa, pagar teus funcionários, pagar a tua despesa, e sim, aí você ter mais calma, né, menos ansiedade para o fechamento de negócios, né, para você poder trabalhar negócio com um pouco mais de calma, não tendo que fechar para pagar a conta de amanhã. Né? Então, Exato. eu acho que é muito importante isso para o pessoal entender o que é o trabalho de recuperação de crédito. Ele não termina ali quando você recupera. Na verdade, se você for inteligente, você inicia um novo ciclo, né? Sim, na verdade eu encontrei essa forma de fidelizar o cliente, né? Muito Porque legal. assim, inicialmente você vai lá, recupera, depois nunca mais você vê o cliente. Porque você Isso. não tem mais o que recuperar, vamos dizer assim. Porém, os clientes, eles não corrigem dali para frente. Então, eu pensei numa forma de poder fidelizar o cliente. Então, e outra, quando você fala que você mensalmente vai trabalhar para o cliente, ele fala, esse cara não vai fugir daqui, ele não vai vir aqui me dar um golpe. Porque no país que a gente vive, todo mundo tem medo de golpe. E para você vender a recuperação tributária, você tem que gerar credibilidade. Sem a credibilidade, você não consegue fazer nada junto a um cliente. Porque o cara ele vai olhar para você e vai falar, quem é esse cara que vem aqui falar que vai me dar dinheiro? Não, tá muito estranho esse negócio aí. Mas a recorrência, que é o relatório que a gente gera mensal, segregando as receitas monofásicas para ele, poder entregar esse relatório para o contador dele, e o contador dele fazer a declaração mensal para ele, e reduzir a carga tributária dele, isso já faz com que a gente gere uma credibilidade muito grande mesmo. Está sempre E gera um presente ali, relacionamento, né? né? Exato. E esse relacionamento é muito bom, porque gera indicações depois, né? Sim. Muito Porque importante. nós temos aqui o pós-venda, depois que a gente inicia o trabalho, faz a recuperação tributária, ali no dia 20, que a Receita paga, né? Dia 22, dia 23, nós já temos as meninas aqui que ligam para ele e falam, tudo bom, o senhor recebeu o dinheiro em conta, está feliz, quem que o senhor pode nos indicar? E aí já vem uma indicação, e aí, porque a indicação já é 50% fechado o contrato, entendeu? Então, depois é só você ir lá, tirar as dúvidas do cliente e realizar o trabalho. Eu já tive casos aqui, por exemplo, de eu visitar o cliente, ele falar não para mim, e depois eu ter feito para um amigo dele, e esse amigo indicar ele novamente, eu voltar nele e ele fechar. Aí A ele criou indicação é muito coragem, né? forte. Exatamente. Por isso que tem que ter a credibilidade. E a credibilidade gera indicação, e a indicação gera maiores resultados. Né? Então, hoje, o nosso forte realmente é o comercial. Legal. Cara, e assim, uma coisa que eu queria que você compartilhasse, que eu achei assim, as técnicas que você usa bem bacanas e eu acho que você pode contribuir para quem está querendo ingressar nessa área, em relação aos honorários. Muita gente tem dificuldade para cobrar honorários, né? Muita gente, às vezes, sabe falar tecnicamente da questão, sabe conversar, mas na hora de cobrar, na hora de fechar o contrato, encontra grandes dificuldades para fechar. Como é que você lida com essa questão de cobrança de honorários, quando o cliente chora muito com você ou quando quem tem resistência? Você tem algumas dicas para dar para o pessoal para tratar desse assunto? Na verdade, assim, quando o cliente ele entende, eu crio um processo dentro da minha cabeça que eu aprendi há muito tempo, que é o quê? Que o primeiro passo é chamar a atenção do cliente. A gente chama atenção como? Aqui, né? Só para a gente chegar lá. As meninas chamam a atenção do cliente dizendo que ele tem um dinheiro. Depois a gente gera o interesse. O interesse gera a reunião. Depois a gente tem que despertar o desejo nesse cliente. O desejo, para mim, já muda o processo. Já não é mais eu que estou vendendo, é ele que está querendo comprar. Então a gente tenta seguir esse passo a passo aqui dentro. Porque assim, eu criei o desejo nele, aí a partir do momento que eu vejo que ele está começando a fazer pergunta, é porque ele já tem interesse. Quando eu consigo despertar o desejo, é ele que está querendo comprar. Então não sou eu mais que estou vendendo, é ele que está querendo. Quando ele está querendo, ele já está perguntando os honorários. A partir do momento que o cliente pergunta, tudo bem, entendi todo o processo. Quanto que é isso daí? Ele já criou o desejo, ele quer isso daí. Então já chegou na parte dos finalmente, vamos dizer assim. Aí eu passo, hoje nós trabalhamos aqui com 30%, né? E aí a gente passa, sinceramente, 90% não pede desconto, até mais do que 90% dos clientes não pedem desconto. Mas aqueles que falam, o honorário é alto, não sei o quê. Eu, de forma descontraída, eu sempre falo assim, já que você acha alto, vamos fazer o seguinte, eu fico com 70, você fica com 30. Aí ele dá risada, já quebra aquele clima, aí ele chora novamente, fala, não, mas não tem como você dar algum desconto, alguma coisa. Eu falo, vou fazer o seguinte, só para você entender como é que funciona. Nosso trabalho ele é árduo, porque a gente tem que analisar tudo, não é fácil de fazer essa análise. Fazer uma segregação de NCM por NCM das notas fiscais dos últimos 5 anos não é simples.
Então, nosso trabalho não é difícil. Eu não trabalho com desconto. Só para você entender. Hoje, se eu estou te falando que você vai recuperar 50 mil reais, eu estou te falando do valor bruto ali, do valor limpo, vamos dizer assim. Porém, é o histórico daquilo que a gente calculou, daquilo que você tem. Só que, em cima desses 50 mil reais, normalmente a Receita Federal ela te paga com juros e correção, que dá uma base aí de 20 a 23% daquilo que você vai recuperar. Então, se a gente acrescentar esses 20% em cima desses 50 mil reais, a gente está falando que você vai receber 10 mil reais a mais. Vai para 60 mil. Se os meus honorários é 30%, você já vai me pagar praticamente com os juros e a correção que a Receita vai te pagar. Do seu Genial, bolso praticamente não vai sair nada, entendeu? Então, genial. a gente usa bastante essa estratégia e ele consegue entender, realmente, eu vou pagar aí 10% só para ele. E aí ele acaba aceitando numa boa. Hoje, assim, de todos os clientes que eu já fechei aqui, se 3 ou 4 clientes eu dei desconto foi muito. A maioria a gente fecha no preço cheio mesmo, porque ele compreende que quem vai ter o resultado é ele. É, Mas a gente só fala do honorário depois que o cliente já quer o trabalho. Eu não falo é, de honorário antes dele não ter esse desejo pelo trabalho. Entendeu? bela dica, é uma bela dica. Quer dizer, muita gente se precipita, né? Falando muito de si, que é uma outra dica também de venda, né? Que a gente pode falar. É isso, as pessoas às vezes encontram com o empresário sem conhecer o problema dele, sem deixar ele falar de si mesmo, sem conhecer as dores, já sai como se tivesse decorado um discurso, né? E aí já vai Na falando de verdade, preço, enfim. o ato da venda em si é um diálogo. É, Se você vê que o cliente não está te perguntando nada, tem alguma coisa errada. Você precisa começar a questionar ele e trazer ele para sua atenção. Porque às vezes você despeja um monte de informação, o cara está pensando na conta que ele vai pagar, no dinheiro que vai entrar e ele nem está te dando atenção nem está real. te dando atenção. Tem que ter o feeling de saber se ele está tendo atenção ou não, se ele está olhando nos seus olhos, isso é muito importante, isso eu faço muito, olho nos olhos do cliente, pergunto a ele as coisas, porque ele interage, ele interagindo não tem como ele pensar em outras coisas. Entendeu? Então a interação no ato da venda é importantíssima. É isso que a Entendi. gente faz aqui para ter os resultados. E raramente a gente faz uma segunda reunião. Existem aqueles clientes que falam, vou pensar, mas a nossa técnica aqui depois de tudo isso, depois de gerar a atenção do cliente, o interesse, o desejo, a gente parte para a ação. Muito Eu já bacana. pergunto, vamos fazer? Se ele falar, não sei, estou com receio, qual o motivo de o senhor não querer fechar hoje comigo? Eu tenho que falar com o meu sócio. Não, tudo bem. O senhor vai falar com o seu sócio? Por você, se o senhor não tivesse sócio hoje, o senhor fecharia comigo? Eu fecharia com certeza. Não, então tudo bem. Esse é um feedback que eu preciso ter para eu saber se o senhor realmente tem interesse ou não. E aí o cliente ele fala numa boa. A gente tem medo de perguntar às vezes para o cliente, mas se você já está ali com o cara que vai te responder, o cara que vai assinar o contrato, você não pode perder tempo. Tem que Isso. perguntar realmente se ele tem um interesse. Se ele não tiver interesse, você fala, vou fazer o seguinte, daqui 2 meses eu volto e a gente conversa de novo. E aí você volta no cliente que ele vai fechar. Ele não pode desistir. Isso é Legal. fato. Eu vou dar um exemplo de um cliente. Em outubro do ano passado eu visitei ele. Ficou com muito receio, muito medo, que esse é o maior problema que nós enfrentamos aí na recuperação tributária, é o medo de uma fiscalização. E esse cliente é dono de uma drogaria, é um senhor já, e ele morrendo de medo. E eu fiz 4 reuniões com ele. Na quarta reunião eu falei para ele, senhor Jorge, eu vou fazer o seguinte com o senhor, vou fazer igual eu faço com meu filho. Eu não vou pressionar nada. Se meu filho tem medo de nadar, eu não vou jogar ele na piscina. Eu vou criando coragem nele, coloco o pé, depois passa a mão, depois joga água no corpo dele, vai ensinando ele a nadar. Com o senhor eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou jogar aqui e falar que o senhor tem que fechar comigo, não. Deixa o senhor criar aí, tirar esse medo, criar confiança no nosso trabalho, que aí com o tempo a gente vai fazer. Aí nessa reunião ele falou, Diego, então tudo bem, faz o seguinte, me passa aí alguns cases de sucesso. Aí eu passei o contato de 3 ou 4 empresários que já fizeram trabalho conosco, ele ligou, tivemos boas referências e ele mesmo depois me retornou, falou, Diego, eu quero fazer, vem aqui. Fui lá em São Carlos, que é uma cidade de 1h10 de distância daqui, assinei o contrato com ele, depois que o dinheiro caiu na conta dele, ele falou, Diego, você pode me usar como referência, qualquer um que precisar, pode ligar aqui para mim que eu dou a referência do seu trabalho. Então, a gente não tem que ter medo de conversar com o empresário. O empresário ele tem medo de ser confrontado e às vezes a gente precisa confrontar ele também. Na verdade, não é que ele tem medo. Desculpa, eu falei errado. Na verdade, o empresário ele não tem o costume de ser confrontado. Normalmente as pessoas falam sim e amém para ele, tudo que ele pede, porque ele é o dono da empresa. Então, os funcionários sempre têm medo. E às vezes a gente precisa confrontar um pouco o empresário para ele sair da zona de conforto dele, tirar aquele medo e falar, não, eu preciso desse dinheiro. Ainda mais em tempos de crise, né? E essa firmeza também passa segurança, né?
Passa, porque a gente tem que ter também o conhecimento e o know-how para poder trabalhar. Se o cliente começar a fazer perguntas e eu não souber responder, você perdeu o cliente, não tem jeito. Legal, legal. Bom, Diego, eu novamente eu quero te agradecer demais por ter aceitado participar do programa. A conversa foi ótima e eu tenho certeza, cara, que essas dicas e essas histórias vão ajudar muito os nossos colegas. Para finalizar, eu queria que você comentasse sobre a importância da persistência no processo de vendas, né? E da motivação também, quando você decide que vai prospectar clientes, né? Muita gente desiste no primeiro não que recebe, ou visita 2, 3 clientes, não tem sucesso e desiste de uma oportunidade que poderia transformar a vida dela, né? Conta um pouquinho para a gente, como é que a pessoa tem que se portar? Qual que tem que ser a postura de um profissional que quer entrar nesse mercado e que decide prospectar clientes? Na verdade, não tem jeito, não existe vendas sem o não. O não, ele vem junto com a venda, é natural. E a gente tem que aprender a lidar com o não, né? O não pode ser frustrante, pelo contrário, tem que ser uma mola propulsora aí para a gente buscar o sim. E como eu sempre trabalhei com vendas, um não para mim é normal. Eu já sei que eu tenho um não, então eu vou lá buscar o sim. Isso é natural. Eu acho que todo mundo já conhece essa frase, na verdade. Só que para ser vendedor tem que ser persistente, tem que ser insistente. Não dá para ser teimoso. Tá? Teimosia é diferente de persistência. Teimosia é você ficar batendo, dando murro em ponta de faca e você vai ficar perdendo tempo à toa. E é chato para o cliente, né? Aí é aquele vendedor chato, né? O vendedor chato. Na verdade, a gente tem que ser persistente. Eu aprendi uma coisa. Se o cara também está te tratando muito mal, esquece, vai vir outro. Se ele não quer, você pode largar ele ali, mas você não pode parar de trabalhar. Se você colocar na cabeça que você vai sair para trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, você vai ter resultado. É impossível não ter resultado. Porque tem pessoas que só estão esperando você bater na porta dela ou receber a sua ligação. Só que tem que trabalhar. Não tem jeito, não existe milagre. Tem que trabalhar. Exato. E a persistência é fundamental na venda. E aqui a gente é assim, é o exemplo que eu dei. O cliente de outubro, eu fui fechar ele em fevereiro. Eu não parei, eu não desisti dele, entendeu? Eu fui até o fim. E eu tenho clientes aqui que eu estou conversando com ele desde julho do ano passado. Ainda não fechei, mas eu vou fechar. Porque eu sei que é um cliente em potencial, é um cliente que recebeu as informações boas, mas ele tem medo ainda. Esse medo vai passar. A gente precisa enfrentar o medo. Então, a gente é bem persistente mesmo, mas a gente tenta ser de uma forma que não seja pesado para o cliente, uma forma chata, uma forma que, para de me encher. Eu não vou ligar para o cara todos os dias, eu vou ligar para ele a cada 15 dias, só para ele não esquecer de mim. Porque se vier um concorrente lá e bater na porta dele e falar assim, eu tenho esse serviço, e aí ele tiver interesse, ele vai falar, opa, o Diego veio aqui, já falou comigo, eu vou dar uma ligada para o Diego. Então, isso já aconteceu de chegar em clientes, por exemplo, concorrentes que já tiveram lá, ficaram de fazer uma análise, não analisaram, eu fui, fiz a análise na hora e fechei o contrato. Mas a persistência ela é fundamental, não tem jeito, não dá para a gente desistir no primeiro não, tem que trabalhar, tem que fazer estratégia, tem que ter estratégia de trabalho, senão não vai. Então a gente tem as estratégias aqui, a gente não abandona. Hoje mesmo uma menina que trabalha comigo aqui no telemarketing veio falar de um cliente que nós visitamos em maio do ano passado, quando eu ainda tinha parceiros, nem trabalhava por conta, que ela está tentando reagendar a reunião e provavelmente essa reunião vai ser reagendada para a semana que vem. Então a gente não pode desistir, tem que ir atrás e seguir o passo a passo, né? Não dá para largar no meio do caminho e achar que vai vir um milagre, não. Exato. É isso aí. E só ganha quem não desiste. Muito bom. Estatisticamente todo mundo desiste, né? A maioria desiste, na verdade. A gente não pode desistir assim, não. É isso aí. Muito bom, Diego. Bom, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado, doutor. Agradeço aí o convite, viu? Obrigado mesmo. Um abraço.